Te amo. Te amo. Eu te amo muito, tá? Te amo. Oi, gente. Eu sou a Maria Fernanda. Ele é o Guilherme. E nós somos a família Ohana. Se você ainda não acompanha a gente, já se inscreve no nosso canal. Segue a gente em todas as outras redes sociais com o mesmo @. Então, se você não conhece a nossa história, nós casamos esse ano e estamos passando pelo processo de êxodo urbano. Saímos de um apartamento na cidade para vir para um rancho no interior. E nas nossas redes sociais, nos nossos stories, a gente mostra tudo para vocês. Todas as nossas aventuras, os nossos perrengues e o nosso novo dia a dia, porque a mudança é grande. Então já segue e se inscreve aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma resenha sobre o presente que a gente ganhou do pai da Fernanda quando a gente casou. Sobre um dos nossos presentes de casamento, que foi esse livro, As 5 Linguagens do Amor. É um livro muito famoso. Essencial para todo mundo que está num relacionamento e quer fazer dar certo. É um livro muito usado na psicologia também, né? Na terapia cognitiva comportamental, com algumas atividades, enfim. E desde sempre já era a nossa meta sentar para ler um livro juntos. Desde o apartamento. Mas com a correria da cidade... a gente nunca conseguiu fazer isso. Muito trabalho, né? Tudo em excesso. Gente, me deu uma coceira no nariz. Eu vou cortar isso. Tô até chorando. Me deu um negócio que entrou lá. A gente pode ir comendo? Sim. Eu tô muito de fome aqui, o bagulho tá na minha frente. Com a correria do dia a dia, em apartamento, na cidade, a gente nunca conseguiu parar pra fazer isso. Nem juntos e nem separados. Tipo assim, eu acho que eu não li um livro até hoje, desde que a gente mora junto. Um livro completo, nunca. Na verdade, há anos eu não completo um livro. E eu não tenho nenhum orgulho de falar isso, porque eu adoro ler. Cara, mas a rotina, trabalho, exige muita coisa da gente, né? E, assim, você não tem muito tempo de formado, eu também não... Assim, a gente tava numa fase que, além de já estar numa fase realmente de início de formação de atuação, ainda tinha muita influência, né, dessas questões externas aí que a gente passava, de cidade, lugar, enfim. E tá muito ali no meio de tudo. Então, depois que a gente casou e a gente se mudou, uma das metas, é lógico, e uma dos nossos objetivos na mudança, né? Era ter um tempinho ali pra leitura, porque assim, a gente leu o livro em voz alta, cada um lia um capítulo, ou se eu chegava do trabalho muito morto, Fernanda lia e vice-versa. Então, assim, foi de fato uma leitura conjunta. Não foi eu num canto li e depois ela no canto dela leu. A gente leu junto de fato. E a gente já tinha essa meta de sempre ler algum livro aqui depois que a gente se mudou. Nosso objetivo de dar uma parada, né, uma descansada, a gente realmente tinha esse objetivo porque nós dois gostamos a gente tem um monte bastante de ler. Dá pra ver. E aí, ganhamos esse livro. E aí meu pai até falou, primeiro um lê, depois outro lê e tal. Só que aí a gente falou, por que não ler esses juntos? Então, vamos começar a falar desse livro. O autor é o Gary Chapman. Ele é um... conselheiro de casal. E ele é pastor também, a gente descobriu isso só depois que terminou o livro. Ele viveu a vida dele toda profissional, voltada para fazer experimentos sociais, baseados em relações sociais mesmo, né? Entre pais e filhos, entre casal, enfim. E aí, primeira coisa... O livro ficou num hype gigantesco, né? Todo mundo hoje fala de linguagem do amor. Todo mundo fala de forma bastante inconsequente qual é a sua linguagem, não sei o quê, como se fosse esse o objetivo do livro. E muito pelo contrário, não é, tá? O objetivo do livro não é você descobrir a sua linguagem do amor. Nossa, não. O objetivo do livro... Esse é um mero detalhe do livro. É a parte irrelevante. O objetivo do livro é que você descubra qual é a linguagem do amor do seu companheiro, da sua companheira. E você passe a expressar o seu amor, que você está acostumado a expressar na sua linguagem, mas você passe a expressar na linguagem do outro, para que o outro consiga entender que você está transmitindo amor. Porque, assim, num exemplo bastante banal, se a Fernanda ela tem a linguagem de atos de serviço e eu tenho a de presentes, eu gosto muito de dar presente e meu objetivo máximo na vida seria ganhar presentes. Então eu fico dando presente pra Fernanda, Só que a linguagem dela não é essa.
Então ela vai ganhando os presentes, ela vai ficar feliz, beleza. Só que ela não vai entender que aquilo ali é um ato de amor. Ela vai falar, que legal. Mas aí eu não vou estar ajudando na casa, eu não vou estar lavando louça, eu não vou estar cozinhando. E, na realidade, para quem tem a linguagem primária do amor de atos de serviço, seria isso que ia valer a pena. Isso que encheria ali o tanque do amor isso que dela. a outra pessoa espera, né? Da Exatamente. Era o que ela desejaria que eu fizesse para ela se sentir amada. Então, o livro ele vai te dar uma exposição de todas as linguagens, trazendo inúmeros exemplos, nos quais as pessoas tinham linguagens distintas e achavam que comunicavam amor, porque comunicavam amor na própria linguagem, mas não sabiam qual era a linguagem do amor do parceiro. Então, o livro ele trata disso. Tentar abrir o nosso olho para a gente expressar o nosso amor numa forma que seja compreensível para o outro. Preferencialmente na linguagem do amor do outro. Então a gente faz ali um esforço, a gente se esforça para comunicar o nosso amor na linguagem do outro. Muita gente expressa o amor baseado no que acha bom para si mesmo, né? Sim. Mas às vezes não é nem proposital de querer gerar um dano a outra pessoa, mas foi o que o Guilherme falou. Muitas vezes isso é comum e tá tudo bem a nossa linguagem ser diferente, porque isso vem lá da nossa infância, vem da nossa criação, vem de todas as nossas questões e cada pessoa tem uma história diferente, né? De criação, de cultura, enfim. E aí, cabe a outra pessoa, essa que é a grande questão do livro, cabe a outra pessoa executar isso no dia a dia e todos os dias. Se você for parar pra ver, muitos casais casados há 10 anos, 20 anos, o cidadão não sabia ali qual era a linguagem do amor do parceiro. Durante todos esses anos, Porra, né? 20 anos, 10 anos. Então, assim, a gente casou faz 2 meses. Então, pra gente, foi uma leitura maravilhosa pra gente já se atentar, desde o início, a executar as nossas ações com base nisso, para que tanto ela quanto eu, a gente sinta ali o amor do outro. Obviamente que a gente sempre se esforçou muito nessa questão de relacionamento. Então, conforme a gente ia lendo, a gente falava assim, a gente faz bastante isso. Até numa conversa que a gente teve, num momento que a gente estava na leitura, que essa é uma parada muito legal de ler junto, né? Vocês vão... Porra. Ah, sim. É muito legal os dois lerem de coração aberto. E conversando, porque é maravilhoso. E conversando pra realmente trocar, né? Essas ideias. Mas porque durante o livro a gente... Nossa, é verdade. Isso aqui... E o livro, ele tem aquela partezinha do sua vez, que é sempre no final do capítulo a gente fazer um auto-exercício. Uma reflexão, ou uma tarefinha de exercício. É bem, bem bacana. Então, você fazer isso com o seu parceiro é muito interessante, é muito melhor do que você fazer e depois ele faz, ou ela faz, sabe? É muito bom, é muito diferente que isso seja feito junto. Eu acho que a grande questão da nossa leitura foi a gente ter feito junto. E a gente nem pensou em fazer assim, dessa forma assim, de não início. foi uma... É porque isso, não foi natural. Não foi uma necessidade. A gente queria ficar junto. Não foi uma necessidade nossa de restaurar o casamento, reorganizar o casamento. A gente simplesmente escolheu ler um livro juntos. Porque o que acontece é que a gente é muito grudado, né? A gente é sempre muito grudado. E quando a gente tem a possibilidade de estar junto, aqui em casa, a gente gosta de fazer tudo junto. Não cada um no seu canto. E não serviria pra gente uma leitura de cada um no seu canto, porque seria justamente a gente sozinho. E não era esse o nosso objetivo nessa leitura ou no nosso tempo de leitura, né? A gente não queria, a gente queria estar junto. Não só um ali na presença do outro, mas de fato interagindo. E a nossa grande questão é o que funciona pra nós dois, é que o nosso tempo de qualidade é juntos. Independente de qualquer coisa, é comendo, é bebendo cerveja, é indo na piscina. Resolvendo alguma coisa da casa também. Tirando o Bernie dos cachorros. Cuidando dos cachorros, resolvendo problema. Pra nós, contanto que a gente esteja juntos, é o que serve. Então, o que é maravilhoso, pra falar a verdade, porque acaba que qualquer problema vira um tempo de qualidade pra gente. Né? Gente, pra ler o livro, eu preciso estar com o meu casamento em crise? Não. Vai esperar entrar em crise? Pelo contrário, assim, o livro, ele foi o que a gente falou,
a gente se identificou com muitas questões do livro, que graças a Deus a gente já fazia, então a gente viu que estava no caminho certo, assim como a gente leu algumas coisas que a gente se adaptou, né? Assim, até de linguagem do amor, a gente refletiu, né, sobre as nossas linguagens do amor, muita coisa. sobre a questão do tanque que ele fala, isso essa expressão em si a gente não conhecia, porque isso é uma coisa prática, porém a expressão a gente não conhecia e foi um exemplo, uma analogia muito boa, que hoje em dia a gente consegue aplicar mais na nossa realidade. Isso que ela falou do tanque do amor. Ele vai tratar como todo ser humano tem uma necessidade muito grande de ser importante pro outro e se sentir bem, ser autossuficiente, etc. E a nossa felicidade, com base em amor, é medida por esse tanque do amor. E quem enche o nosso tanque do amor, em tese, deveria ser o parceiro. Quando o tanque tá vazio, as pessoas tendem a fazer merda e buscam encher esse tanque de formas diversas, que não no amor do cônjuge. Não dentro do casamento. Ou do namorado, etc. E pode nem ser uma traição, tá? Pode ser futebol com os amigos, pode ser clube do livro com as amigas, pode ser as coisas mais distintas possíveis, só que sem o parceiro. E isso, no longo prazo, gera um efeito catastrófico no relacionamento. Porque a sua felicidade, o sentimento de satisfação e importância não vem da pessoa que está do seu lado. Então, a pessoa que está do seu lado, ele é um mero pagador de boleto, ele é uma pessoa ali que você convive, né, divide as contas, cada um na sua função, um cuida dos filhos, o outro, entendeu? Então, você tem ali um negócio que não é sólido, né? Do longo prazo, se desfaz e vira um relacionamento muito tóxico, né? Para os dois, não é nem para um ou para outro, é para os dois. Porque se o tanque de amor de uma pessoa tá vazia, ela também não vai ter a intenção ali, o interesse de tentar encher o tanque do amor do outro. Ele até trata disso num capítulo. Então, você ter esse conceito de tanque de amor... abastecer, ter a necessidade de abastecer. É maravilhoso, porque você fala assim, cara, eu tô fazendo. A linguagem dela é essa daqui. Eu tô aqui tentando executar conforme eu posso essa linguagem para mostrar para ela que eu amo. Então, e porque isso é retroalimentação também, porque quanto mais eu encho o tanque dela, mais ela vai tender a querer encher o meu. Os dois se incentivam, né? Porque tem incentivo dentro do casamento. E foi até uma coisa que a gente, conversando ali, a gente discordou um pouco do autor, porque ele fala que o que enche o tanque do amor do outro é você expressar amor na linguagem do amor primária do outro. Então, se a Fernanda é tempo de qualidade e eu dou pra ela presente ou dou pra ela atos de serviço, ela não vai ter o tanque dela cheio. Eu entendo de outra forma. Eu acho que a gente tem os 5 combustíveis ali. A gente só valora em graus diferentes. Porque não dá pra falar que eu não vou ficar feliz se a Fernanda comprar um presente pra mim. Mas não é essa a minha linguagem do amor. Só que, porra, impossível falar que não encheu ali um pouco meu tanque. Encheu sim. Não ajudou a completar. Com certeza. Então ali você vai ter 5 compartimentos. Cada qual vai ter um tanto de volume ali pra ser enchido. Então talvez na sua linguagem primária você precise de muito. Então aqui 30 litros. Agora nas outras, 2, 3 litros dá pra presente. Você pode ter 2 ali disputando muito forte entre ser a primária e secundária. Tem, geralmente a primária e a secundária são exatamente. Bem próximas, né? Eu mesmo tive muita dificuldade de ver quais eram as minhas 2 ali primárias. Eu tenho uma ideia, mas pode não ser o certo. Então, Fernanda também. A dela, toda hora ela fala, não, a minha primeira é essa. Aí, não, agora é essa. Não tem uma só. Então uma só. Eu diria que são 5 formas de expressar amor. E cada uma vai impactar em determinado grau, a depender da importância que o outro dá. Isso é maravilhoso. E uma coisa bem interessante, a primária, ela sempre fala mais alto. Tem que expressar na primária, tem que. Então, senão assim, fudeu. Por exemplo, a minha primária é tempo de qualidade, mas ela é muito equivalente aos atos de serviço. Então, o tempo de qualidade sempre vai falar mais alto. Mas uma outra coisa interessante que foi falada no livro também, e que a gente super concordou, é que pode ser que as linguagens, ao longo do tempo, se comuniquem de formas diferentes.
a depender do momento, né? Então, por exemplo, a gente passou pela nossa mudança há 2 meses atrás. Então, atos de serviço falou muito alto nesse momento. Falou muito alto, porque... Tanto pra ela quanto pra mim. Então, assim, É minha linguagem primária? Não. Não sei, se o Guilherme chegasse com um presente, que foi o que ele falou pra mim, eu ia ficar feliz com um presente, claro, no meio do caos. Teve 1000, né? Mas assim, pra casa... Exatamente, assim, a gente tava no momento, inclusive, de receber muito presente. Presente comprado por nós, pra nós mesmos. Não foi presente de casamento, mas compras da casa nova. Então, todo dia a gente recebia um presente, digamos assim. Porém, a gente é bastante conhecido pelos entregadores do Mercado Livre, inclusive. A gente estava no meio do caos. Então, a nossa linguagem do amor, que estava falando mais alta, não é primária, entendeu? Não é primária, secundária, mas que estava falando mais alto ali, era com certeza atos de serviço. Assim como o autor... Gostou? Assim como o autor no livro, ele dá um exemplo, por exemplo, maravilhoso, de uma situação de luto. Sabe? Então, tem essa de luto. A situação de luto, a aí pessoa toque físico, que é abraço. Pra quem não sabe, toque físico não é só sexo. Homens, principalmente, porque se vocês lerem o livro, é assustador. As pessoas acham que... não, é bizarro mesmo. É assustador. Porque todo santo homem que aparece no livro acha que a linguagem primária é toque físico. Porque remete a sexo. Do sexo. Mas aí vai ver, não gosta de abraço, não gosta de beijo. Não gosta de contato. Não gosta de dar a mão quando sai na rua. Filme cada um num canto. Então, cara, às vezes as pessoas não se conhecem. Então, ler o livro é bom pra cacete. Exatamente. É muito bom. Você vê que... toque físico. Toque físico é um mundo. E um dos pequenos dialetos, que ele fala disso também, dentro de cada linguagem tem 1000 dialetos. Então, dentro do dialeto do toque físico tem o dialeto do sexo, mas tem outros 1000. Então, pode ser que não seja tão relevante. E outra coisa, o homem mesmo, por biologia... Vai ter momentos que vai ter testosterona mais alta na adolescência. Talvez toque físico faça muito sentido na adolescência. E depois de 50, 60 anos, talvez não faça tanto sentido assim. Né? Apesar das pessoas não gostarem de admitir e ainda acharem que são atores pornô. Mas, por isso que é importante, primeiro de tudo, você casar com alguém que você goste da companhia. Isso a gente sempre falou, porque uma hora... O toque físico acaba, cara. O sexo acaba, esse fato, né? E aí vai sobrar o toque físico, abraço, beijo, carinho, o tempo de qualidade, a conversa e tudo mais. Mas, assim, é até bom a gente ler o livro também por conta disso, porque, assim, é um livro muito crítico também, né? Como a diferença entre homem e mulher geralmente são histórias muito parecidas de pessoas que são casadas independente do tempo, tá? E a mulher geralmente necessita muito da linguagem do tempo de qualidade e atos de serviço. Geralmente é escravizada com tarefa domiciliar e cuidar de filho. Sim, exatamente. Porque por 2 pilares. O tempo de qualidade. Porque o cara tá trabalhando o tempo inteiro e não fica em casa. E quando tem o tempo livre, exatamente, tá com os amigos. É lógico que todo mundo tem que trabalhar, mas aí quando ele tem o tempo livre... O tempo livre é com a pessoa, cara. Ele vira para a esposa e fala que precisa de um tempo. Tinha um lá que ia caçar, não é? Precisa de um lazer, precisa espairecer. Só que ele não faz nada disso com a esposa e com os filhos. Ele prefere, foi o que o Guilherme falou no início do vídeo, prefere fazer tudo isso com os amigos. Então... Aí casa com os amigos, né? Toque físico por conta do sexo. E a linguagem do amor da mulher geralmente é tempo de qualidade e atos de serviço. Porque o homem, acontece essa situação que a gente falou aí de trabalho e não dar o tempo livre dele para ela e para os filhos, para a família. E atos de serviço, porque, por motivos óbvios, tem vários homens que falam que acham que o casamento está ruim porque a mulher, ele chega em casa e a janta não está pronta. Mas a mulher está cuidando de 4 filhos porque ele não está presente para ajudar. As histórias do livro são maravilhosas. A cuidar. São então, muito, assim, muito boas. É um livro ainda, por cima, muito crítico até de repente, quem está para casar e aí às vezes se sente representado por essas situações, aí você já vai ligar um alerta aí, pelo amor de Deus. É bom ler antes de casar. É muito bom. É bom ler 1 ano depois de casado. A gente vai fazer releitura disso aqui ao longo do casamento com toda a certeza do mundo. Sim. Inclusive, a gente até começou. Cadê ele? O outro. Tá lá, eu vou pegar. Inclusive, a gente até começou esse livro aqui, que é uma espécie... Não é sequência, né? Mas ele é um devocional pra você ler É um complemento. Uma página por dia. Pra quem não conhece um devocional, tem uma página específica pra cada dia. Vai ter um pequeno trecho da Bíblia. Vai ter uma pequena oração. E um texto muito pequeno, de uma página mesmo,
te trazendo Voltadas alguma pro lição. amor. E esse aqui é muito maneiro porque é voltado pra casal. Esse é E legal demais, pra falar a Não verdade. sei se tá dando pra ver direitinho, mas o livro é As 5 Linguagens do Amor na Prática. Mesmo autor, tudo. Mas como o Guilherme falou, aqui embaixo tá até escrito, ó. 365 leituras para reflexão e aplicação. E é muito legal porque, assim, ao longo... A gente já leu algumas. A gente tá tentando, né, ler. Até quando a gente tá distante, a gente faz videochamada e lê junto. E ele vai tratar aqui nessas páginas, que a gente já pôde perceber, de coisas que você não tem nesse livro principal dele. Ele é autor de mais um monte de obras. Aí eu acabei identificando que na página que a gente tá, ele tá tratando das estações do casamento. E ele tem um livro sobre isso. As 4 estações do casamento. Só que ele tá tratando disso no devocional, que a gente nem sabia. E é maravilhoso, porque é uma introduçãozinha ali e faz a gente raciocinar. E é super dinâmico também, né? Muito bom. Em 2 Nossa minutos Senhora. a gente lê. Então todo dia tem uma mensagem diferente. Vira e mexe, tem uma mensagem que a gente se identifica, que a gente precisa E a ler. gente tá tentando ler à noite, por um motivo muito, muito simples. Não ir dormir brigado. Porque essa já é a nossa regra. Bem antes da gente casar. Essa sempre foi a nossa regra. Que se tivesse algum tipo de discussão, a gente precisava resolver antes de dormir. E uma outra questão também que eu acho super interessante é que a gente já passou pelo dia, né? Então, depois de passar por aquele Já dia, viveu tudo. a gente lê. Então, já aconteceu da gente estar lendo e a gente fala, caraca, a gente passou por isso hoje. A gente falou disso hoje. Exato. Então, é muito interessante. Então, essas 2 obras dele sobre as 5 linguagens do amor Maravilhosos. é muito maravilhoso, gente. Assim, Faz toda a comprem diferença. sem medo. Com certeza vai fazer toda a diferença no seu relacionamento, seja ele qual for. Cara, outra coisa. E se eu sou solteiro? Compre, né? Sim. Compre, vai Eu ser acho que muito ele foda. até fala no livro sobre pessoas solteiras. Cara. Porque ele fala sobre o preparo, né? Sim. Pra você... Tem gente que tá solteira porque acha que é boa, mas nem tanto, precisa melhorar um pouco ainda em algumas coisas, como todo mundo, tá? É interessante porque Eu tenho que melhorar, tenho que melhorar. te prepara muito pra ter um relacionamento quando você lê esse livro. Porque eu, quando era solteira, por exemplo, eu não sabia dessas expressões, entendeu? Eu De não que conhecia pra você nada conquistar disso. o outro ali no dia a dia, você tem que expressar o amor na linguagem dele. Geralmente, quando a gente é solteiro, a gente só vai, sabe? Só vai. Ele fala muito sobre a experiência da paixão, que diferencia pro amor também. Isso é bem interessante. O amor como uma grande evolução da paixão. Exatamente. Tá? A gente refletir sobre isso é muito Porque legal. socialmente, quando você vai ter conversa, assim, as pessoas falam assim, isso aqui, eu não tô mais apaixonado. Como se isso fosse um sinônimo de que aqui é um campo arrasado, não tem mais nada. Exato. Não tem mais paixão. Não, cara, paixão ela começa e acaba. E ele falou, até 1, 2 anos no máximo. Estourando, acabou já a paixão. Porque eu acho até que é muito. Por estudo, né, cara? Por É estudo. tudo baseado em... média, não sei o quê. Mas ele falou que predomina 6 meses. Eu acho bastante correto, pra falar a verdade. E, cara, ele vai te ensinar a ressignificar essa ideia. De que, paixão. Cara, você vai criar amor, que é um sentimento muito mais forte. E se você conseguir regar da forma como deve, usando aí essas questões das linguagens, vai ser um sentimento muito mais forte e avassalador do que a paixão. Muito mais forte e avassalador. Mas, assim, incomparavelmente. Porque a paixão é muito fraca. A paixão... acabou. Bum, troca. Muito restrita, na verdade. Restringe aquele tipo de sensação e sentimento, né? E acaba. Aí acabou o relacionamento também. Aí você vai e vira um viciado em paixonites, exatamente, né? Em todos esses hormônios e coisas que realmente são liberadas pelo sentimento da paixão. O livro, ele também aborda muito essas questões. Então, se você é solteiro, não tenha medo. Nossa, não, vai Sério, com tudo. inclusive, se você é solteiro até por opção, sabe? Porque hoje em dia tá muito difícil de você achar uma boa pessoa. Então, se você é essa pessoa que quer que um dia, quando for o momento, quer dar o melhor pra pessoa que estiver do seu lado, leia esse livro, porque vai te amadurecer muito, em primeiro lugar, vai ser muito bom pra você e vai te preparar muito, psicologicamente mesmo, pra quando você tiver alguém do seu lado. Com certeza você vai já começar o relacionamento de uma forma diferente do que se você não tivesse lido esse livro. Tanto pra fazer bem pro outro, quanto pra
se valorizar Exatamente. e ver se o outro tá te valorizando o tanto que você tá valorizando ele. Foi o que eu falei. Com certeza você vai se identificar com alguma história que tem no livro. Sim, porque são muitas histórias, e aí você fala assim, meu Deus. São muito maneiras, inclusive. O livro é muito fácil de ler, a leitura é muito clara, rápida, muito tranquila, muito Os capítulos têm em média o quê? 5 a 8 páginas, estourando 8 páginas. Sim. Deixa eu ver quantas páginas são. 174 páginas. O resto são uns exercícios, umas coisas a mais. Mas o livro mesmo tem 174 páginas e ao todo, contando até com essas páginas extras, tem um exercício super legal. É bom mesmo. Exercício para esposa, para marido. Contando com isso tudo, dá 207 páginas. E é muito fácil de ler, gente, é muito fácil de ler. Ele tem 2 versões, né? Tem a versão dessa capa e uma outra. Versão não, mais simples, só uma apresentação, na verdade. 2 apresentações, uma essa aqui e uma outra capa. É capa dura e capa mole, né? Mas não muda o conteúdo, então podem comprar o que for mais acessível para vocês. Então fica a dica desse livro. Maravilhoso demais, eu tenho certeza que vai revolucionar o seu casamento. As histórias são incríveis. Detalhe, para quem é pai, para quem é mãe, também tem linguagem do amor para pais e filhos, para crianças. E para crianças é para os pais lerem, não é para as crianças. É para você, como pai, saber ali lidar com todos os momentos ali da criação do seu filho. Exatamente. Com amor, expressando, para evitar catástrofes, evitar traumas. E evitar também de desenvolver um adulto que vai fuder a cabeça de alguém. Assim, por exemplo, é o que a gente fala, a nossa geração, assim, não existia terapia, não se falava sobre saúde mental, né, nos anos 90. Por isso que nossa geração tá tão fodida da cabeça. Então, porque veio de assim, pais sem terapia. Exato. Por isso que, graças a Deus, a gente tá também lendo esse livro pelos nossos futuros filhos. Com certeza. Sabe? Porque a gente desenvolve uma questão emocional e psicológica e a gente vai repassar. Ou seja, a gente quer criar filhos e manter sempre o tanque de amor deles cheios, conseguir interpretar a linguagem de amor primária deles, para que eles cresçam e se tornem adultos, já sabendo como lidar com o futuro cônjuge deles e até a relação entre pais e filhos. Foi o que o Guilherme falou. Cara, é maravilhoso. Esse livro, ele, na realidade, ele te dá uma caixa de ferramenta para interpretar a vida e ressignificar muita coisa. Sim. Para você agir melhor em face de outros relacionamentos. Nem só relacionamento amoroso. Até relacionamento de amizade dá pra expressar. Dá com sim. alguns limites, né? Bastante claros. Mas dialetos, né? A base, né? Com toda certeza. E aí, a gente finalizou as 5 linguagens do amor, como a gente contou pra vocês. Estamos no devocional, as 5 linguagens do amor na prática. Já tira um print aí pra comprar. E aí, agora nós estamos no próximo dele também, que é as 5 linguagens do perdão. Começamos a ler hoje. Ele também é bem pequenininho. Muito fácil de ler, rápido. Super fácil de ler também. A gente já viu que tem milhões de exemplos práticos, histórias e situações práticas. E os exemplos são bem mais tristes do que o do livro base, né? Sim. A premissa é a mesma, né? São 5 linguagens. Você vai ter que expressar perdão na linguagem do outro, só que vai ter as distinções por conta do sentimento, né? Sim. Um é amor, outro é perdão. E por que a gente tá lendo perdão se a gente tá há 2 meses casados e a gente tá falando que tá bem? Porque, cara, em algum momento a gente vai ter que saber perdoar um ou outro. Verdade, obviamente... A gente já se perdoou diversas vezes, né? Porque o nosso relacionamento não começou no casamento. E vai ser sempre assim, né? As coisas mais banais da vida, cara. Sim, exatamente. Uma conversa, um mal entendido. Às vezes é uma coisa muito pequena que, se a gente não souber perdoar, pode ser motivo até de separação. Hoje em dia, quantas coisas banais a gente não vê sendo motivo de separação, né? E a gente sempre vai precisar saber as 5 linguagens do perdão, as 5 linguagens do amor. E por que não? Ele fala muito nesse livro que não existe um auge pro casamento. E a gente sempre conversou sobre isso. Não existe o meu casamento está perfeito, não preciso fazer mais nada por ele. Não é assim. Não é assim com nenhum tipo de relação, quem dirá casamento. Cara. Porque cada dia a gente vive uma coisa diferente. Daqui a pouco a gente tá com filho. Daqui a pouco a gente tá em outra fase da nossa vida. São outras coisas que vão chegando. E a gente precisa se adaptar, se perdoar, se amar.
tá sempre abastecendo o nosso tanque de amor. Então isso é todos os dias pro resto das nossas vidas. Sim, o amor, ele é diário, o perdão também vai ser diário. A gente escolheu casar. Então, nós podíamos ser pessoas sozinhas, entendeu? E cada um por si. A gente tem que escolher se amar. entregar todos os dias. E tem que ser... Todo mundo deveria partir dessa premissa. Então, estamos lendo esse livro agora, começamos hoje. É muito bom. E depois a gente vai seguir pra outro dele, né? Porque... Sim, a gente tá adorando esse autor, ele é maravilhoso. Cara, ele lida muito dessas questões de conflito, relacionamento. Então comenta aqui se você quer que a gente faça resenha, um vídeo sobre esse livro aqui. Que não tem tanto hype, né? Isso daí ninguém fala. Pois é. Ninguém fala. Viralizou as 5 linguagens do amor. Não que seja à toa, porque é super merecido, mas esse aqui eu tô com uma expectativa muito alta também. Sim, cara. Saber lidar com conflito. Basicamente, essa é a premissa do livro. Manda mensagem pra gente, conversa. Pode falar com a gente, segue a gente lá no... A gente mostra muito o nosso dia a dia pelos nossos stories também. Então, a partir disso, a gente tem sempre que trabalhar pra manter sempre a qualidade do nosso casamento. Mesmo que o nosso casamento seja maravilhoso, que a gente se dê muito bem, que a gente tá sempre alinhado um ao outro, a gente tem que estar sempre melhorando. Então, foi por isso que nós já escolhemos de imediato ler esse livro juntos. Porque a gente entende ali o casamento como um processo, o relacionamento todo, né? Então, assim, o esforço é contínuo. Não é tipo, conquistei e tô namorando, legal. Aí ainda tem um esforço, porque você precisa o quê? Ver se tá ok. Aí vai e casa. Casei e acabou, filho. Vai para o próximo objetivo. Qual que é o próximo? É sempre no trabalho, porque sempre tem uma meta nova. Então não é assim. A gente entende o relacionamento como um processo que tem uma luta diária pra você encher ali o tanque do amor do outro. Se você é casado, se você é casada, com certeza você vai concordar com a gente, que a gente sempre fala que depois do casamento, como as coisas mudam, né? Eu e Guilherme, a gente já morava juntos antes de casar e a gente achava que o nosso casamento, que nós casamos no civil, apenas, até então, a gente achava que... Era só assinar um papel. Ia lá pra assinar um papel. Assinar o papel, volta pra casa e é isso. Mudamos o nosso nome, claro que a gente teve um plus. Um significado, assim, mas a gente tentou, não tinha, a gente fez o possível ali pra... A gente não tinha a noção de que, literalmente, a atmosfera muda quando a gente casa. Muda muito. O livro fala muito sobre até experiências práticas de outras pessoas, sobre essa questão de, ela era muito boa antes maravilhoso de casar, antes de casar. Até o casamento, depois que casou... Então o casamento muda tudo. Muda tudo. E realmente, porque as pessoas se acomodam muito. Então, se a gente não tiver esse trabalho diário mesmo, vai desandar. E pra quem tá há 7 anos em união estável, já comprou casa, já mora, já tem filho, cara, eu acho que muda. Com certeza. Eu acho que muda. Eu acho que, cara, assinou o papel, mudou. Mudou. É impressionante, mas... Realmente, é um negócio psicológico mesmo, mas muda muito. É muito diferente. Se você não viveu isso e fala, não, eu sou assim... Tá bom, então você não pode falar nada, que você não é casado. Porque se casar, vai mudar. Eu não tô falando pro ruim não, tá? É pro bom, mas muda. Não é pro ruim, não é pro bom, mas muda. Quem vai definir se é pro bom ou pro ruim são as pessoas. Então, mesmo que você comente e fale que, eu estou com o meu marido, estou com minha esposa há 20 anos. E ainda nós assinamos um papel. O papel é bobeira. Independente, o assunto assina aqui, lá e me conta depois. O assunto aqui não é essa questão se é bobeira, se não é, só que é o seguinte, a partir do momento que assina, fica muito diferente. Isso a gente pode garantir porque a gente fez isso. E com 2 meses a gente já nota que realmente é muito diferente. Muda. Então leiam um livro, sigam a gente. Beijo do gordo. Mentira. Gente, vocês não vão se arrepender de ler esse livro. Sério, leiam e contem pra gente também. Comenta aqui se vocês querem que a gente faça uma resenha sobre as 5 linguagens do perdão, que é o nosso atual livro que a gente tá lendo junto. Te amo. Te amo.